Olá, neste vídeo vamos focar no modelo da análise de variância com um fator onde os grupos ou amostras são independentes. Vamos tomar como exemplo o conjunto de dados Red Cell Folate, que contém dados de um estudo prospectivo onde os autores avaliaram os níveis de ácido fólico em microgramas por litro nas células vermelhas em pacientes com bypass cardíaco que receberam 3 métodos diferentes de ventilação durante a anestesia. Os 3 métodos de ventilação utilizados foram 50% de óxido nitroso e 50% de oxigênio continuamente por 24 horas, 50% de óxido nitroso e 50% de oxigênio somente durante a operação e 35 a 50% de oxigênio continuamente por 24 horas. A variável ventilation é, portanto, um fator com 3 níveis e a variável resposta é o folate. Na análise de variância com um fator, amostras são extraídas das populações correspondentes a cada nível do fator em estudo. A rigor, essas amostras devem ser aleatórias para justificar a aplicação das técnicas estatísticas descritas a seguir. Entretanto, em muitos estudos, essas amostras são obtidas por conveniência, na suposição de que não haja viés na seleção dos pacientes. Vamos supor que temos K níveis do fator em estudo e que N índice I é o tamanho da amostra correspondente ao nível I do fator. O modelo para análise de variância com o fator pode ser escrito como x e j é igual a μi mais epsilon e j, ou como μ mais alfa i mais epsilon e j, onde epsilon e j seguem uma distribuição normal com média zero e uma certa variância sigma ao quadrado. I indica cada nível do fator em estudo. Supondo que temos K níveis, então I varia de 1 até K. J indica cada uma das observações da variável resposta em cada amostra. J igual a 1, 2, 3 até NI. As K amostras são amostras independentes das respectivas populações. X e J é o valor da variável resposta correspondente à observação J da amostra I. X e J seguem a distribuição normal com média μi e variância sigma ao quadrado. μi é a média da variável x na população correspondente ao nível I do fator de estudo. Representa o efeito do nível I do fator. Epsilon e j é o erro associado à observação j da amostra I. Diferença entre o valor de x e j e a média da população I. Os erros são normalmente independentemente distribuídos. μ é a média geral da variável x em todas as populações no estudo. Alfa i é a diferença entre a média da variável x na população correspondente ao nível I do fator de estudo e a média geral. O somatório de todos os valores de alfa é igual a zero. Ao olhar para esse modelo, podemos ver que uma observação típica do conjunto de dados é composta de uma média geral de todos os tratamentos ou de todos os níveis do fator em estudo, μ, um efeito diferencial de cada tratamento ou de cada nível do fator em estudo, alfa i, e um termo correspondente ao erro, epsilon e j, representando o desvio da observação em relação à média de seu grupo. Este modelo é chamado de modelo de efeitos fixos porque estamos interessados somente nesses níveis do fator em estudo. No caso da relação entre os métodos de ventilação e os níveis de ácido fólico, esse modelo supõe que estamos interessados somente nesses 3 métodos de ventilação utilizados no estudo. Em outros tipos de estudos, os níveis do fator estudados poderiam ser um subconjunto de todos os níveis possíveis. Nesse caso, o modelo seria chamado de modelo de efeitos aleatórios.
Na análise de variância de modelos fixos com um fator, a hipótese nula para um teste bilateral é que as médias das populações correspondentes a cada nível do fator são iguais, e a hipótese alternativa é que pelo menos uma das médias seja diferente das demais. Para o exemplo do conjunto de dados Red Cell Folate, a hipótese nula é que todos os 3 métodos de ventilação têm o mesmo efeito sobre os níveis de ácido fólico. Se H0 for verdadeira e as suposições de igualdade de variâncias e distribuição normal das populações forem satisfeitas, a função densidade de probabilidade das populações se parecerá com este gráfico. Nesse caso, as médias e as variâncias das 3 populações são todas iguais e as respectivas distribuições de probabilidade são superpostas. A hipótese alternativa é que pelo menos um dos métodos de ventilação tenha um efeito diferenciado dos demais métodos. Nessa figura, as médias de cada grupo são diferentes das demais, mas há diversas outras possibilidades. Por exemplo, quando 2 das médias fossem iguais e a terceira fosse diferente. No caso mais geral de K grupos independentes, a hipótese nula para um teste bilateral é que as médias das populações correspondentes a cada nível do fator são iguais. E a hipótese alternativa é que pelo menos uma das médias é diferente das demais. Para verificar a hipótese H0, vamos considerar a situação em que uma variável aleatória x foi medida em K populações diferentes, definida por K níveis de uma variável categórica, ou fator. Para cada nível do fator, uma amostra aleatória com n elementos foi extraída. O número total de valores medidos da variável x, nt, é igual ao somatório do número de valores em cada nível do fator. A média aritmética de todos os valores da variável x, a média geral, é dada por essa expressão. E a média aritmética dos valores de x para cada grupo ou nível do fator, xi barra, é igual à média aritmética de todos os valores de x para o nível i do fator. Essa expressão mostra que o desvio de cada valor da variável aleatória x em relação à média geral de todos os valores de x é a soma do desvio da média do respectivo grupo em relação à média geral e o desvio da variável em relação à média do respectivo grupo. As figuras a seguir ilustram essa fatoração. Esse primeiro gráfico mostra o desvio de cada valor de x em relação à média geral de todos os valores da variável x. Este segundo gráfico mostra os desvios da média de cada grupo em relação à média geral. E este terceiro gráfico mostra o desvio de cada valor de x em relação à média do respectivo grupo. Elevando cada desvio ao quadrado e somando os quadrados de todos os desvios, pode-se mostrar que o resultado é a expressão abaixo. Então, a soma total dos quadrados dos desvios de x em relação à média geral é igual à soma dos quadrados dos desvios das médias de cada grupo em relação à média geral, soma dos quadrados entre grupos, mais a soma dos quadrados dos desvios de cada valor da variável x em relação à média do grupo correspondente. Soma dos quadrados dos erros, ou soma dos quadrados dos resíduos. Assim, quando as médias dos grupos são diferentes, essa soma dos erros tende a ser menor do que a soma dos desvios entre os grupos. E isso é um critério para testar a hipótese nula. A partir da equação que relaciona a soma dos quadrados, o erro quadrático médio residual é obtido dividindo-se a soma dos quadrados dos desvios dentro de cada grupo por nt menos k, que é igual ao número de graus de liberdade
do erro quadrático médio residual. O erro quadrático médio entre grupos é obtido dividindo-se a soma dos quadrados dos desvios entre grupos por k-1, que é o número de graus de liberdade do erro quadrático médio entre grupos. Pode-se mostrar que o valor esperado do erro quadrático médio residual é igual à variância dos erros, e que o valor esperado do erro quadrático médio entre grupos é igual a essa expressão. Quando a hipótese nula é verdadeira, tanto o erro quadrático médio residual quanto o erro quadrático médio entre grupos são estimadores não tendenciosos da variância das populações. As médias são iguais sob a hipótese nula, e esse segundo termo do valor esperado do erro quadrático médio entre grupos é igual a zero. Quando a hipótese nula não é verdadeira, o valor esperado do erro quadrático médio entre grupos é maior do que sigma ao quadrado, aumentando à medida que as diferenças entre as médias das populações aumentam. Assim, a divisão do valor do erro quadrático médio entre grupos pelo erro quadrático médio residual dá uma indicação de quanto a hipótese nula é compatível com os dados. O valor dessa divisão é representado por f asterisco e pode-se mostrar que essa estatística segue uma distribuição f de Fisher com k-1 e nt-k graus de liberdade, se a hipótese nula for verdadeira. A distribuição f de Fisher possui dois parâmetros, onde o primeiro parâmetro é o número de graus de liberdade do numerador e o segundo é o número de graus de liberdade do denominador. Dado o nível de significância alfa, quando o valor de f asterisco obtido dessa expressão for maior que o quantio 1 menos alfa da distribuição fk-1 nt-k, então a hipótese nula é rejeitada. Esse método é conhecido por análise de variância porque é realizada a comparação das variâncias obtidas por essas duas expressões para verificar se as médias das populações correspondentes a cada nível do fator estudado são diferentes ou não. Essa aplicação disponível nesse endereço ilustra a ideia básica da análise de variância. O painel à esquerda permite ao usuário configurar as médias, os tamanhos das amostras em cada grupo, o desvio padrão comum a cada distribuição dos valores da variável aleatória e o nível de significância do teste estatístico. O painel principal mostra no primeiro gráfico a média em cada grupo, indicados pelas retas horizontais preta, vermelha e verde, e as distâncias de cada valor da variável aleatória à média do respectivo grupo. O gráfico superior à direita mostra para cada valor da variável aleatória a distância entre a média do grupo a qual o valor dessa variável pertence e a média geral da variável. O gráfico na parte inferior mostra a distância de cada valor da variável aleatória à média geral. E essa tabela mostra os cálculos para a análise de variância. Quando as médias dos grupos são próximas, como neste exemplo, 58, 59 e 60, e com este desvio padrão, as estimativas da variância por meio da soma dos quadrados dos resíduos e pela soma dos quadrados entre grupos, com tamanhos de amostra iguais a 11, 10 e 12, respectivamente, não são muito diferentes, 21,16 e 18,18. A divisão desses dois valores dá o valor de 1,16. Neste caso, o valor de f não vai ser estatisticamente significativo e a hipótese nula não é rejeitada.
Quando as médias dos grupos não são próximas, por exemplo, médias iguais a 69, 50 e 60, e mantendo o desvio padrão igual a 4, com os mesmos tamanhos de amostra, vemos que as estimativas das variâncias por meio do erro quadrático médio entre grupos e do erro quadrático médio residual são bastante diferentes. O valor de f resultante dessa divisão é igual a 29,01 e é um valor estatisticamente significativo. Neste caso, a hipótese nula de igualdade das médias entre os grupos é rejeitada. No próximo vídeo, vamos ver como calcular o intervalo de confiança para as diferenças de médias, de modo que o nível de confiança desejado se aplique a todos os intervalos simultaneamente. Até lá!